moçada! Vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos lá comigo, professora Pura Moreno? Ei, fica de olho aí que eu vou já liberar a agenda desta aula. Vamos juntos? Vamos lá então, de olho na tela. Classe de palavras, vamos aqui para a aula 16. Vamos trabalhar mais uma classe de palavras agora, o advérbio. Opa, vamos pegar a caneta aqui, que essa caneta sempre fazendo essa pegadinha. Nós vamos trabalhar o advérbio, tá? Vamos definir, passar as classificações, tudo certinho para você, beleza? Então vamos lá. Advérbio é variável ou invariável? Muito bem, se você já está nessa orientação, vamos juntos, vamos entender aqui. Primeiro, nós vamos falar aqui uma a uma, apresentar para você, porque você já conhece essa cartela das classes gramaticais, tá? Vamos aqui reforçar agora que esta cartela de classe de palavras, ela tem aí divisão, né? Então, vamos separar aqui as classes de palavras que são variáveis. Toma nota aí, olha lá. As variáveis: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral e artigo. Ok? Tomou nota? Muito bem. Agora vamos descobrir o advérbio, ele é variável ou invariável? E aí? Claro que você já sabe que ele é invariável, né? Então, vou mudar até a cor da caneta para ficar tudo legal aí para você. Vamos aqui com esta cor. Então, as classes de palavras invariáveis são interjeição, conjunção, preposição e, olha a sua resposta, advérbio. Ok? Então, a morfologia, ela faz o quê? Qual é a função? Estudar isoladamente estas 10 classes gramaticais. Tá bom? Muito bem, então assim já sabemos que o advérbio sim é invariável, vamos aí agora para a definição. Então, nós vamos colocar aqui a ideia para você, o conceito tranquilo para esta classe gramatical em duas situações. Aliás, nas 3 situações, tá? Então, nós trabalhamos e utilizamos na produção textual, quando você está contando uma historinha aí, você utiliza o tempo todo aí advérbio, tá? Nesse momento, a gente vai falar aqui a questão partindo da gramática, esse conceito que é importante você saber. Então, tem 3 casos gramaticais em que você aí vai ter agora essa orientação. Primeiro, é a que você já está estudando, né? Estamos fazendo aí uma aula para cada classe gramatical, a morfologia. Entender que o advérbio, morfologicamente, é o quê? Invariável. E o que quer dizer invariável? Que não vai modificar, que não vai se alterar dentro da frase, né? Vai ficar daquele mesmo jeito, não vai para o plural, tá? Não vai para o feminino, beleza? É isso. Também, no caso aí da orientação semântica. Semanticamente, o advérbio expressa uma circunstância. Essa aí é a função do advérbio na frase, na oração. Então, nós vamos ter advérbio que dão circunstância de lugar, de tempo, de modo, de dúvida, de certeza, de afirmação, de negação, né? Tá vendo aí? Pois é, quando você responde, ó, não quero comer, não fiz a tarefa. Só que não, né? Esse exemplo tá feio, beleza. Então, é isso. Então, semanticamente, tá? Aí, o advérbio expressa essas várias circunstâncias. Nós vamos ver exemplos de cada um. E, sintaticamente, que é quando você já está formulando aí a sua frase, a sua oração, no seu texto, o advérbio,
ele tem a função de modificar. Ele vai modificar o quê? Um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Olha só. Beleza? Então, 3 definições aí para você entender por que essa classe gramatical, ela tem aí esse movimento quando ela está sendo utilizada num enunciado, em uma produção, tá? Então, nós temos vários advérbios, como a gente falou, não foi? Aqui, olha só, ela tem o quê? Semanticamente, e é o que você vai ficar com seu olhar clínico, ele expressa circunstância, né? Então, aí a gente diz que nós temos vários advérbios, por quê? Porque ele expressa várias circunstâncias. Então, vamos lá. Tipos de advérbios. Vamos ter aí, comigo, leia aí comigo, vamos lá, tome nota. Primeiro, modo, né? Intensidade, advérbio que indica circunstância de tempo, circunstância de lugar, de negação, de dúvida, de afirmação, de exclusão, de inclusão, de ordem e de interrogação. Ok? Olha quantas circunstâncias esse advérbio ele aí pode expressar, né? Ok? Então, o advérbio, vamos lá, o primeiro, advérbio de tempo. Apresenta uma ideia quando foi realizada a ação, tá? Quando foi realizada a ação, já está em destaque aí para você. Então, existe um termo que vai ser específico dessa classificação, dessa circunstância, tá? Por exemplo, agora. Agora é um advérbio de tempo, né? Indica uma circunstância de tempo. E o advérbio de tempo indica o quê? Quando a ação foi realizada. Então, outros exemplos de advérbio de tempo. Nós vamos ter agora, ontem, já, cedo, tarde, nunca, jamais e entre outros, né? Esses aí alguns exemplos de advérbio que indicam tempo, tá? Ok. Vamos ver agora esse advérbio numa estrutura, numa oração, tá? Amanhã acordarei cedo. Olha aqui, indicando, dando a ideia de quando, né, foi realizada essa ação, ou vai ser realizada essa ação. Vai ser quando? Quando acordarei cedo? Amanhã. Então, o advérbio, tá, de tempo, indicando aí quando essa ação vai ser realizada. Próximo exemplo, a professora chegou tarde. A professora chegou, beleza, tá? Mas e aí? Quando ela chegou? Como ela chegou? Quando ela chegou? Ela chegou atrasada? Ela chegou cedo? Chegou tarde? Indicando aí quando essa ação foi realizada. Como? Então, advérbio de tempo. E assim, o ônibus chegou ontem, também advérbio, ontem, advérbio de tempo, beleza? Vamos agora para o advérbio de modo. O advérbio de modo apresenta uma ideia como se realiza a ação. Alguns exemplos de advérbio de modo: assim, bem, depressa, alto, tranquilamente, entre outros. Vou colocar aqui etc, né? Porque temos mais. Há mais exemplos. Vamos pegar agora aqui o advérbio de modo tranquilamente e colocar num enunciado. Tranquilamente, Maria deu banho na criança. Olha lá. Qual é a ideia? Está mostrando como se realiza a ação. Como foi que Maria deu banho na criança? Tranquilamente. Então, tranquilamente, advérbio de modo. Ok? Advérbio de negação. Refuta a ação realizada pelo verbo. Sempre vai ter a palavrinha não.
tá? Porque ela indica aí o advérbio de negação. Olha lá, dentro aí do enunciado. Maria não gosta de feijão, né? Então, refutou a ação do verbo, a ação do sujeito aí no verbo. Porque gosta é o nosso verbo e está sendo refutado. Então, Maria não gosta de feijão. Então, não, indicando aí essa negação. Advérbio de negação. Ok? Agora, o advérbio de lugar. São utilizados aí na gramática para indicar localizações. Temos vários exemplos. Aqui, lá, além, acolá, atrás, acima, abaixo, afora, cá e etc. Outros, né? Vamos deixar assim. Exemplo, venha cá. Quando você fala, ou você escreve, ou você coloca essa expressão no seu texto, você está utilizando, né, aí um advérbio de lugar. Beleza? Advérbio de lugar, ele indica o quê? Localização. Advérbio de intensidade, né? Ajuda a entender a intensidade da ação do verbo. Exemplo, muito, pouco, mais, menos, bastante, demais, tão e outros. Exemplo, eles leem. Vamos dar intensidade nisso para ficar melhor, né? Aí para esse verbo, que é o verbo ler, vamos intensificar esse verbo. Então, a gente usa o advérbio de intensidade muito. Muito. Advérbio de intensidade. Ok? Advérbio de afirmação. Esse é legal, né? Afirmação. Ele complementa ou reforça o sentido de afirmação. Alguns exemplos: sim, certo, claro, positivo, de certo, mesmo, realmente e outros. Dentro aí de um enunciado, realmente tivemos muitas doações, né? Então a gente está afirmando, ou seja, receberam doações, mas aqui nesse caso quer reforçar essa ação que foi receber doações. Aí utilizou um advérbio de afirmação. Realmente, né, tivemos muitas doações. Advérbio de dúvida. Complementa ou reforça o sentido de dúvida. Por exemplo, talvez, quiçá, possivelmente, provavelmente, porventura, né? Um deles dentro de um enunciado. Aí nós colocamos aqui o provavelmente. Como ficou? Provavelmente o resultado sai nesta semana. Então, quando você utiliza aí, ou você observa uma frase que tem esse termo, já sabe que vai indicar dúvida, provavelmente, né? Não dá certeza, tá? Advérbio de exclusão. Todos irão viajar, menos ele. Menos ele. Né? Aqui o nosso advérbio de exclusão dentro do enunciado. Apenas, menos, exclusivamente, salvo, serão, somente, simplesmente, só e unicamente. Alguns exemplos de advérbio de exclusão. Agora temos também o advérbio de inclusão, né? Vamos incluir aí. Para fazer essa inclusão, você pode estar utilizando, olha lá, até, inclusive, também, mesmo, ademais e outros. Vamos lá em um exemplo, não enunciado como ficou, olha ali. Até ele irá viajar.
até ele irá viajar. Então, ou seja, vão viajar, mas vão levar alguém, incluir alguém nessa viagem, né? Até ele irá viajar, tá? Então, aqui o advérbio de inclusão. Ok? Advérbios interrogativos. Atenção! Advérbios interrogativos. Vamos ter aqui 5 situações para ele. Primeiro, advérbio interrogativo de causa. Por quê? De lugar. Onde? De modo. Como? De tempo. Quando? De preço ou valor. Quanto? Então, bem organizado para você. Teve dúvida? Busca na playlist Mediação Tecnológica e vai fazendo a sua pesquisa. Vamos ver exemplo desses advérbios interrogativos? Vamos aqui a 2 exemplos. Olha lá. Por que ele chorou? Por que ele chorou? Aonde está? Qual é o nosso advérbio interrogativo? Por que ele chorou? Então, assim, não sei por que ele chorou. Eu estou perguntando, por que ele chorou? E aqui vamos responder, não sei por que ele chorou. Beleza? Então, não sabemos aí, né, a causa. Locuções adverbiais. 2 ou mais palavras com valor de advérbio. Falou em locução, você vai lembrar de dupla, né? Então, uma locução, ela é constituída aí por 2 palavrinhas, tá? 2 ou mais palavras, tá? Elas vão aí formar essa locução adverbial. E essas 2 palavras vão ter um único valor, que é o valor do advérbio. Então, não tenha dúvida, 2 ou mais palavras vão formar a locução adverbial. Então, nesse caso, olha aqui as locuções nessa primeira coluna e o nosso exemplo dentro aí já do enunciado. Temos locuções adverbiais de causa, de meio, de instrumento, de finalidade ou fim, de concessão, de companhia, de condição e de conformidade. De causa. Morreu. Morreu de quê? De frio. Locução adverbial de meio. Viajou. Qual foi o meio que ele viajou? De avião. De instrumento. Cortou-se. Cortou-se com o quê? Com vidro? Com a caneta? Tarará? Olha, cortou-se com a faca. De finalidade, né? O fim. Vivi. Para o trabalho. Qual foi o fim? Vivi para quê? Vivi para o trabalho. De concessão. Saiu apesar da chuva. Saiu apesar da chuva, né? Então, concedeu aí essa situação. De companhia. Foi ao cinema com quem? Com a irmã. Companhia. De condição. Sem estudo, não passará. De conformidade, agiu conforme a situação. Beleza? Olha lá, então. Exemplos de locução adverbial dentro do enunciado. Certamente ele será eleito. Ele falou claramente. Então, nós temos aqui 2 situações utilizando o advérbio dentro de uma estrutura, ou seja, de uma locução adverbial. Com certeza ele será eleito, né? Então aqui, com certeza, é a nossa locução adverbial. Mais um, ele falou com clareza. Então, com clareza, locução adverbial. Locução adverbial, 2 ou mais palavras, né, que dão aí o valor de advérbio, tá? Quando as circunstâncias, elas são expressas por mais de uma palavra, resumindo para você,
denominamos locução adverbial. Foca aqui, ó. Tá bom? Ok, vamos juntos aqui encerrar esta aula? Vamos aí à leitura da mensagem? Vamos? Beleza, então, nossa maior riqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar, apenas uma vez mais. Valeu? Muito bem, até a próxima. Bons estudos!